O filme começa com uma mulher contando um relato sobrenatural para dois especialistas sobre o que aconteceu em sua casa com uma boneca, que começou aos poucos e foi deixando a jovem cada vez mais assustada. Ao longo do diálogo, a jovem revela que descobriu através de uma médium que uma menina de 7 anos chamada Annabelle Higgs havia falecido naquele apartamento. Porém, a moça permitiu que Annabelle entrasse na boneca, e que após a permissão, coisas ainda mais assustadoras começaram a acontecer. Após a jovem terminar o relato, o filme nos apresenta os especialistas que estavam ouvindo a moça, e assim, conhecemos Ed Warren e Lorraine Warren, que dizem que o que estava na boneca não era a menina Annabelle, mas sim um espírito não humano, algo que nunca caminhou sobre terra. Depois da explicação, descobrimos que o diálogo era uma gravação que estava sendo apresentada para um grupo de investigadores do sobrenatural, e logo em seguida, o filme nos explica quem eram Ed e Lorraine, e revela que toda a história desse filme era baseada em fatos reais. Posteriormente, somos levados para 1971, em uma cidade chamada Harrisville, em Rhode Island, nos Estados Unidos, onde conhecemos a família Perron, e acompanhamos os familiares fazendo as primeiras organizações na nova casa. De noite, vemos as filhas do casal brincando de cabra cega, e Christine Perron é a primeira a colocar a venda nos olhos e procurar por suas irmãs. Mas ao longo da brincadeira, as meninas danificam uma parede da casa, e graças a isso, Roger Perron, o pai das moças, começa a investigar o que tinha acontecido. Com isso, o homem descobre que a casa tinha um porão escondido, e após averiguar mais de perto, Roger volta para cima e ordena que suas filhas vão para a cama. Depois disso, Carolyn, a esposa de Roger, diz que a cadelinha de estimação da família não estava se comportando normalmente. Entretanto, Roger diz para sua mulher que tudo estava sob controle. Na manhã seguinte, Carolyn descobre que algo havia lhe machucado durante a noite. Enquanto estava conversando com suas filhas, Andrea Perron diz que seu quarto estava com um forte cheiro durante a noite. Porém, sua mãe não lhe dá ouvidos e segue seu caminho. Logo em seguida, Carolyn encontra algumas coisas fora do comum ao longo da casa, e não muito tempo depois, encontra Roger organizando o porão que encontraram na noite passada. Depois disso, April Perron, a filha caçula do casal, anuncia que estava procurando pela cadelinha de estimação, e assim que a menina se retira da casa, Carolyn conversa com Roger sobre as coisas fora do comum que tinha encontrado assim que se levantou. Logo em seguida, April começa a gritar do lado de fora da casa, e assim que o casal se aproxima da garota, descobre que algo fatal tinha atingido o animal de estimação. Posteriormente, somos levados para a casa dos Warren em Monroe, em Connecticut, e do lado de dentro da casa, vemos Ed mostrando sua coleção de objetos sobrenaturais para um repórter, e ao longo do diálogo, o repórter questiona Ed sobre Annabelle, e assim, vemos a boneca aprisionada. Assim que avista o objeto, o repórter começa a perguntar mais sobre outros casos que aconteceram na vida do casal Warren, e com isso, pergunta sobre um incidente que aconteceu com Lorraine em um dos exorcismos. Entretanto, algo começa a se mover na sala. Porém, logo que Ed se aproxima para averiguar, conhecemos Judy Warren, a filha de Ed e Lorraine. Depois disso, Ed e Lorraine comentam sobre o que o repórter irá divulgar em sua reportagem, e após isso, o filme nos leva para a casa dos Perron, onde novamente o relógio da casa para de funcionar em 1 hora exata. Logo em seguida, vemos algo puxando as pernas de Christine, porém, a adolescente imagina que uma de suas irmãs estão pregando uma peça, além do mau cheiro que tomou conta do quarto das jovens. Ainda no mesmo momento, o filme nos mostra Roger acordando graças a um barulho que veio de dentro da casa. Enquanto estava investigando os ruídos, o homem encontra Andrea nas escadas da casa, dizendo que sua irmã estava sonâmbula em seu quarto. Com isso, vemos Cindy Perron sonâmbula batendo a cabeça no armário do quarto, e assim, Roger retira a menina do local sem acordá-la. No dia seguinte, Roger e Carolyn comentam sobre o que aconteceu com Cindy na noite passada, e ao longo do diálogo, Roger encontra mais um sinal sobrenatural no corpo de sua mulher. Depois disso, após enviar suas filhas para a escola, Carolyn vai até o quarto de April, onde a menina estava conversando com um amigo imaginário, e após uma breve conversa com a garota, Carolyn brinca com sua filha de cabra cega. Ao longo da brincadeira, a mulher segue as palmas de sua filha e entra no quarto de Andrea. Entretanto, as portas do armário do quarto se abrem e a menina bate palmas pela última vez. Porém, após a mulher tirar a venda, April entra no quarto e revela que estava no andar de baixo. De noite, Roger conversa sobre trabalho com um amigo, e revela para sua esposa que ficará uma semana fora de casa, graças a seu serviço. Mais tarde no mesmo dia, novamente algo puxa a perna de Christine, mas desta vez, a menina descobre que não era sua irmã, e enquanto estava procurando o que havia lhe acordado, avista algo atrás da porta e começa a chamar por Nancy. Assim que sua irmã acorda, Christine diz que mais alguém estava no quarto, e assim que Nancy se aproxima para averiguar,
diz que não havia ninguém no local, porém, começa a sentir um cheiro forte, e não muito tempo depois, a porta do quarto se fecha. Após seus pais acordarem com os gritos das meninas, Christine revela tudo o que havia acontecido, e revela que algo queria fazer mal para seus familiares. Posteriormente, o filme nos leva para a casa dos Warren, e assim, vemos Ed e Lorraine conversando sobre mais um caso que surgiu para investigarem. Porém, Ed diz que não quer que sua esposa vá nessa nova investigação, mas após algum tempo de diálogo, Lorraine convence seu marido do contrário. Ainda no mesmo dia, vemos o casal investigando o novo caso que surgiu, e não muito tempo depois, revelam que tudo não passava de um barulho que percorria as tubulações da casa. Depois disso, vemos Carolyn averiguando seus machucados e tomando vitaminas para amenizá-los, e em seguida, enquanto estava organizando algumas roupas, escuta uma de suas filhas batendo palmas, e assim, começa a procurar pela casa qual das meninas estava fazendo aquilo. Logo que averigua que todas as suas filhas estavam dormindo, algo destrói os quadros da escada da casa. Enquanto Carolyn estava procurando a causa do ocorrido, novamente escuta alguém batendo palmas. Ainda no mesmo momento, enquanto estava investigando, a porta que levava ao porão se abre sozinha, e assim, Carolyn entra no local mas não desce para o nível de baixo. Mas enquanto estava voltando para o corredor, algo fecha a porta e a mulher se acidenta e começa a rolar pelas escadas abaixo. Assim que se levanta, eventos sobrenaturais começam a acontecer, e assim, Carolyn encontra a caixa de fósforos deixada pelo seu marido e acende para conseguir enxergar. Entretanto, descobre de onde as palmas estavam vindo. Enquanto isso, no quarto de Andrea, a jovem encontra Cindy novamente batendo a cabeça em seu armário, e com isso, guia sua irmã até sua cama. Porém, a porta do armário começa a bater sozinho, e assim que Andrea se aproxima para averiguar, uma mulher pula em cima da jovem. No mesmo momento, o filme nos mostra Roger chegando em casa, e após libertar sua esposa, corre para o quarto de Andrea, onde encontra a menina desesperada com o que aconteceu. Posteriormente, somos levados para a Universidade Western de Massachusetts, em Wakefield, onde Ed e Lorraine estão explicando um de seus casos de possessão, e após responder algumas perguntas, vemos Carolyn participando da plateia da apresentação. Depois do evento, Carolyn vai até os Warren para relatar o que estava acontecendo em sua casa, e após um pouco de insistência, o casal aceita ir até a casa da mulher. Assim que chegam no local, Carolyn apresenta sua família para os Warren. Enquanto a matriarca explica os detalhes do que acontecia quando a entidade se manifestava, Ed relata que os sinais indicam que uma entidade demoníaca estava presente na casa. Ainda no mesmo momento, Carolyn e Roger levam os Warren até o porão da casa, e assim, Lorraine diz para Ed que algo de muito grave havia acontecido anteriormente na casa. Alguns minutos depois, Ed inicia uma gravação de áudio enquanto conversa com o casal Perron. Enquanto isso, Lorraine conversa com April, onde a menina diz que ganhou um amigo imaginário depois que se mudou para a nova casa, e não muito tempo depois, Lorraine avista o garoto. Em seguida, a senhora Warren caminha pelo quintal da casa para descobrir novas informações, e assim, avista uma pessoa pendurada na árvore da casa. Depois disso, em uma conversa com Carolyn e Roger, Ed diz para o casal que a casa estava precisando de uma purificação, e ao longo da conversa, Lorraine revela que assim que entrou na casa, enxergou a entidade que estava perturbando a família, e revela que se mudassem de casa, não causaria efeito, já que a entidade já estava vinculada à família. Na noite do mesmo dia, Judy revela para sua mãe que havia comprado um colar com sua foto como presente, e alguns minutos depois, enquanto Lorraine admirava o presente, Ed revela que algo realmente estava fora do normal na casa dos Perron, já que na gravação que fez durante uma das entrevistas, a voz de Carolyn não havia sido captada pelo gravador. Após a descoberta, Lorraine diz que descobriu que alguns anos antes, uma mulher sentenciada como bruxa em Salem havia se desvivido na casa, e relata que depois disso uma sequência de desvivamentos misteriosos começaram a acontecer na região da casa. Enquanto o casal tentava descobrir uma solução para o caso, o gravador de Ed liga sozinho, e no lugar da voz ausente de Carolyn, sons de gritos e chiados começam a ser reproduzidos. Na manhã seguinte, Ed e Lorraine vão até a casa dos Perron acompanhados de dois amigos, sendo eles Brad e Drew, e posteriormente, vemos Drew instalando inúmeros dispositivos pela casa para capturar os sinais que a entidade poderia manifestar. Na noite do mesmo dia, os Warren e os Perron se preparam para captar algum sinal da entidade, e não muito tempo depois, as manifestações se iniciam. Com isso, Ed, Lorraine e Brad descem até o porão para investigarem a causa da manifestação. Entretanto, nada de sobrenatural acontece enquanto o trio estava no porão, mas assim que sobem de volta para casa, a porta do porão se fecha sozinha. Na manhã seguinte, após o café da manhã, Roger leva suas filhas para tomarem sorvete na cidade enquanto os Warren cuidam e observam como será durante o dia na casa,
Enquanto Lorraine recolhia alguns lençóis no quintal da casa, a entidade começa a se manifestar. Dentro da casa, enquanto Carolyn descansava, a entidade começa a se comunicar com a mulher. Entretanto, assim que Lorraine se aproxima para averiguar sua situação, Carolyn diz que estava tudo bem e que só estava com mal-estar. Assim que Roger chega na casa com suas filhas, encontra Ed consertando seu carro antigo e se aproxima para conversar, e ao longo do diálogo, enquanto Roger agradecia pelo que estava fazendo por sua família, Ed diz que não queria estar no local com Lorraine, já que quando sua esposa interage com algo do sobrenatural, faz com que cada vez mais sua saúde mental, física e espiritual fique debilitada. Na noite do mesmo dia, enquanto o grupo estava reunido para captar alguma manifestação, Brad avista uma mulher vestida de empregada caminhando pela lavanderia, e após se assustar com a mulher, os dispositivos começam a detectar manifestações pela casa. Entretanto, descobrem que algo está controlando Cindy. Assim que a menina entra no quarto de Andrea, Ed e Roger tentam entrar no local. Enquanto isso, Drew detecta que alguém estava conversando com a garota dentro do quarto, e assim que os homens conseguem entrar no local, não encontram Cindy em lugar algum. Rapidamente, Ed usa a luz ultravioleta para detectar os passos da garota, e não muito tempo depois, descobre que o armário tinha um fundo falso, e assim, encontra Cindy desacordada, e logo que retiram a menina do local, April revela que aquele era o espaço onde seu amigo imaginário se escondia quando estava com medo. Graças a isso, Lorraine começa a investigar o fundo falso do armário, e assim que entra no local, encontra a corda que a bruxa havia se desvivido anos atrás. Enquanto estava analisando o objeto, a madeira em que estava de pé se rompe e faz com que a mulher caia até o porão. Assim que se levanta, Lorraine começa a ouvir algumas vozes, e com isso, utiliza o brinquedo que April usava para se comunicar com seu amigo para visualizar quem estava falando, e assim, avista duas mulheres no local. Logo que abaixa o brinquedo, uma das mulheres começa a falar com Lorraine que alguém havia forçado ela a desviver sua companheira, e não muito tempo depois, o corpo da bruxa aparece e começa a se manifestar para Lorraine. Em desespero, a senhora Warren corre para sair do porão da casa, e assim que se une ao grupo novamente, revela que a entidade estava se alimentando de Carolyn. Mas enquanto ela explicava o que estava acontecendo, a entidade começa a se manifestar em Nancy. Posteriormente, Ed diz para Roger que irá providenciar a filmagem em vídeo e diz que trará um exorcista o quanto antes. Enquanto isso, Lorraine começa a ouvir uma criança chamando por sua mãe, e assim que se aproxima do pier no fundo da casa, avista Judy, sua filha, pedindo por socorro. Rapidamente, a mulher corre para dentro da casa para ligar para Judy, e assim que realiza a ligação, descobre que sua filha estava em segurança. Depois disso, o filme nos leva para uma catedral, onde os Warren estão mostrando as filmagens para o padre Gordon, e assim que a filmagem se encerra, Gordon diz que irá na casa realizar o exorcismo pessoalmente. Durante a noite, o filme nos mostra o colar de Judy balançando em sincronia com o colar que Lorraine havia perdido durante sua fuga, e não muito tempo depois, algo puxa Judy em sua cama. Graças a isso, a menina começa a caminhar pela casa procurando por seus pais, mas ao longo de sua procura, encontra a porta do quarto de relíquias de seus pais aberta, e assim, o filme nos mostra que Annabelle havia desaparecido. Enquanto Judy estava voltando para seu quarto, coisas sobrenaturais começam a acontecer, e assim que entra no escritório dos Warren, algo começa a bater na porta, e não muito tempo depois, a menina descobre que Annabelle e a entidade estavam no local. Assim, Judy tenta sair do escritório, e enquanto isso, o filme nos mostra Ed e Lorraine chegando em sua casa, com Lorraine dizendo que algo não estava bem na residência. Logo que entram na casa, descobrem que sua filha estava presa com uma entidade, e assim que Ed consegue abrir a porta, uma cadeira é arremessada em direção à menina, porém, Ed consegue salvar sua filha. Enquanto estava se recuperando, Judy revela que alguém estava no escritório com Annabelle, e com isso, Ed verifica se a boneca estava em seu local de segurança. Entretanto, descobre que ninguém havia destrancado a boneca. Longe dali, assim que Roger chega no hotel em que sua família estava hospedada, suas filhas dizem que Carolyn havia colocado April e Christine dentro do carro e ido embora com as meninas. E assim, Roger liga para Ed e revela o que havia acontecido. E com isso, Roger e os Warren retornam para a casa dos Perron. Assim que chegam no local, encontram Carolyn tentando eliminar Christine com uma tesoura, e assim que conseguem desarmar a mulher, começam a levá-la para o padre Gordon. Porém, a entidade começa a arrastar Carolyn de volta para dentro da casa, e graças a isso, a mulher começa a ser agredida pela entidade no porão da casa. Enquanto isso, Drew corre pela casa para encontrar April, e no porão, Carolyn, tomada pela entidade, começa a agredir o grupo descontroladamente, e não muito tempo depois, conseguem imobilizar a mulher, e como sua ideia principal, Ed diz que irá chamar o padre Gordon para realizar o exorcismo. Entretanto, devido à situação,
decide que ele mesmo fará o ritual. Assim que Lorraine busca o livro de exorcismo, Ed começa a realizar o rito, e após jogar água benta na mulher, coisas sobrenaturais começam a acontecer, tanto dentro quanto fora da casa, e ao longo do ritual, a mulher começa a levitar junto com a cadeira em que estava amarrada. Logo que a entidade solta Caroline, a mulher diz que Caroline já não estava mais no corpo, e enquanto isso, Drew revela para o grupo que encontrou April debaixo do chão da cozinha da casa, e assim que escuta a notícia, a entidade no corpo de Caroline corre para impedir que a menina seja salva. Em seguida, assim que Caroline alcança April, Ed revela o nome verdadeiro da entidade chamada Bathsheba, e com a ajuda de Lorraine e de Roger, conseguem finalizar o exorcismo. Posteriormente, o filme nos mostra a família se reunindo novamente, e após um breve diálogo entre Ed e Lorraine, April se aproxima e entrega o colar que Lorraine havia perdido. Depois disso, já em casa, vemos Ed adicionando o brinquedo de April em sua coleção de relíquias, enquanto o narrador cita uma frase do verdadeiro Ed Warren. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Invocação do Mal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!